Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para a questãozinha da UERJ 2018, segundo exame de qualificação, questãozinha número 40. E o papo é histologia. A gente vai aproveitar essa questão, como a gente sempre faz aqui, vai fazer uma excelente revisão sobre tecido epitelial de revestimento. Então, assim, vamos ampliar bastante essa questãozinha, cara, porque é um assunto que merece essa atenção, beleza? E, gente, lembra que aqui no Kibio tem um canal de membros, né, voltado para a UERJ, porque a UERJ aqui é tratado com um carinho maior, porque é a nossa universidade aqui do estado, né, tem muitos alunos aí que estão na correria, que inclusive preferem a UERJ ao Enem, então estudam mais especificamente para ela. Então, vá lá no canal de membros, seja membro do Kibio e tenha acesso a vídeos, né, organizadinhos por assunto. Meu irmão, espetáculo, lista de exercícios para cada vídeo, uma maravilha. Beleza? E cara, se inscreva no canal. O canal começou recentemente, está crescendo, a galera está curtindo, tem mandado muito comentário. Não deixe de mandar o seu comentário. Compartilhe aí nos grupos aí, nos grupos de estudantes. Ajuda aí, dê essa força, porque, cara, nesse início é importantíssimo. Valeu? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara está falando dos capilares, tá? Que são vasos sanguíneos que permitem, por difusão, as trocas de substâncias. Então, está falando em trocar, beleza? Como nutrientes, excretas, gases, entre o sangue e as células. Então, essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares, beleza? Então, dentro das opções aqui, ele está falando, ó, camada tecidual única, presença de válvulas móveis, túnica muscular desenvolvida, capacidade de contração intensa. Bom, galera, vamos lá. Quando a gente fala de capilar, a gente está falando, né, de um vaso bem fininho, beleza? Que naturalmente já até faz entender qual é a resposta certa. Mas vamos lembrar que esse tecido, tá, que reveste externamente a gente, ó, como a epiderme, beleza? E reveste também os órgãos que são ocos, a gente chama de tecido epitelial de revestimento. Cara, uma coisa que você vai lembrar, classicão, são as características básicas aí do tecido epitelial. Né? Lembre que as células são justapostas, são avascularizados, ok? Se são justapostas, lembre que tem pouco material intercelular, classicão do classicão, né? Inclusive para fazer aí uma comparação, né, com o nosso tecido conjuntivo, que tende a ser o quê? Tudo o oposto, né? No tecido conjuntivo você tem muito, né, material intercelular, você trabalha com muitos tipos de células, muito vascularizado e por aí vai. Beleza? Só que quando a gente trabalha com a classificação dos tecidos, ok? O tecido epitelial, como eu falei, não tem uma grande variação de células. A gente trabalha com a ideia das células muito de acordo com a sua forma, beleza? Então você tem uma forma, né, mais achatada, ok? Olha que espetáculo, tá? Você tem uma mais pro cúbico, beleza? Olha que espetáculo, né? Quase professor de geometria. E você tem aquelas mais cilíndricas ou prismáticas, beleza? Então você tem aqui também um desenho fofo dessa célula. Show? Tranquilão, né? Maravilha. Então tá aqui os três tipos de células que normalmente a gente encontra, né, no tecido. O que acontece muito é que a forma que se dispõe essas células e até mesmo o número de camadas que conferem esse tecido pode provocar alterações principalmente na função do tecido. Beleza? Então, normalmente a gente faz, né, a classificação do tecido epitelial de revestimento em simples, beleza? Simples, que só tem o quê? Uma camada. Beleza? Vou chamar a atenção, galera, só para os mais famosos. Beleza? Então, vamos lá. Se eu for lá, vamos lá já pegar um exemplo bem prático. Estou indo lá nos meus alvéolos. Beleza? Lembra que você, ó, inspirou, meu irmão, encheu seu sangue de ar e o ar atmosférico, né, que tem muito mais O2 do que CO2, beleza? Vai estar ali, ó, próximo de muitos capilares, beleza? De muitos capilares. Belezinha, belezinha. Então, a gente tem aqui, ó, os capilares
certo? E o que acontece, galera? Para a gente pensar, vou fazer aqui mais simples aqui embaixo, ó, como se fosse um capilarzinho. Lembra que o sangue está chegando aqui, ó, né, com pouco oxigênio e muito CO2, é o sangue venoso, beleza? E aí, a ideia até mesmo ó, de caracterizar a difusão, já que lembra que a difusão, estou falando transporte dissoluto, sempre a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Então, enquanto o oxigênio ó, ele vai estar difundindo aqui para o capilar, lembra que o CO2 que estava em grande quantidade, ó, ele vai para agora onde tem menos quantidade. Só que, galera, tanto os alvéolos quanto os capilares, eles possuem uma única camada de célula, e uma camada de célula que é bem estreitinha. Isso tudo com qual intuito? Facilitar o transporte, né, de substâncias. Beleza? Então a gente já matou a questão. Mas não para o vídeo não, cara. Não para não, que a gente vai falar de outros exemplos famosos aqui do tecido epitelial de revestimento. Beleza? Então a gente matou, né? Então a gente classificaria, né, essa camada, né, que a gente chama de endotélio, dos capilares, de tecido epitelial de revestimento pavimentoso. Beleza? Do simples, vale muito a pena a gente chamar atenção lá nos néfrons, ok? Para uma célula que tem essa adaptaçãozinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui bonitinho para vocês, ó. Ela tem dobra da membrana para o interior das células. Então a gente chama isso de invaginação. Beleza? Tranquilo? Então reparem que tanto nessa célula que eu fiz aqui, ó, mais quadradinha, quanto nessa aqui que vocês também conhecem bastante, né, devido aqui à presença das microvilosidades, ok? A gente vai caracterizar a absorção. Só que no que chamaremos de cúbico, a gente tem invaginações. Cuidado que a função é a mesma, mas a origem, né, o formato, né, a estrutura é diferente. Invaginação é dobra para o interior. Repara que eu fiz até, ó, de propósito, uma menor quantidade. Nas microvilosidades, ok? A gente trabalha com uma projeção da membrana, ok? Então é como se o limite da membrana estivesse aqui, ó, e a gente projetou em maior quantidade. Só que a função é a mesma, a absorção. Aqui a gente caracteriza muito o néfron, ok? E aqui a gente caracteriza muito o intestino, beleza? Então, a gente fala muito de reabsorção, né, no néfron e de absorção no intestino. Então, já caracterizamos aí ó, uma outra função para o tecido epitelial, né? Absorção, que troca, absorção, beleza? E por que não falar em proteção, galera? Principalmente quando a gente fala ó, do tecido, né, epitelial de revestimento estratificado. Olha só que beleza. Quando é estratificado, galera, né, eu estou falando de mais de uma camada, né? Então, mais de uma camada. Bom, isso aqui é bem óbvio, beleza. Mas vamos falar do exemplo mais famoso que eu poderia relacionar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui bonitinho, né? Fazer um desenho bem fofo para vocês botarem aí, usarem também, né, a coleção de canetinha Stabilo, 72 cores, beleza? E aqui, ó, tá a nossa lâmina basal para a gente separar, né, o tecido conjuntivo da nossa epiderme aqui, ó, no caso conjuntivo é derme, e aqui está a epiderme. Então repare que as células estão ó, empilhadas, são várias camadas, ok? Células bem achatadinhas, maravilha? E cara, qual é a função que a gente coloca para a nossa epiderme, galera? É uma função de defesa, não é isso? Lembra que a nossa epiderme, ela é a linha, né, física de defesa, não é isso? Então a gente tem o nosso sistema imunológico organizado em várias barreiras. A barreira física, né, é conferida aqui ó, por inúmeras camadas de células justapostas, beleza? Células que estão bem unidas, tá? E a gente tem várias, né, adaptações laterais, inclusive nessa prova, né, nessa mesma prova fala de junções do tipo GAP, ou GAP, se você preferir, tá? E eu vou deixar ela aqui para você, porque eu falo das outras adaptações laterais também, beleza? Bem bacana que vocês assistam, tá? Então lembra que a nossa epiderme, ela é caracterizada, tá, por ser ou classificada como um tecido epitelial
de revestimento, estratificado, pavimentosa, porque as células são achatadas, e a gente caracteriza também uma camada, ó, de queratina, ela é queratinizada, ok? Isso é importante, lembra que a queratina lá nos répteis, a gente já fala, né, de uma pele bem queratinizada, importante aí na conquista do ambiente terrestre pelos répteis, beleza? Então, galera, isso aqui é a nossa epiderme, importantíssimo, né, ter uma noção um pouquinho mais ampla da epiderme. Show? Tranquilo? E lembre que ainda tem, ó, o pseudoestratificado, beleza? Pseudoestratificado é aquela que normalmente para a galera da saúde, que tem histologia no curso lá da medicina, enfermagem e todo mundo que tiver histologia, normalmente erra na prova prática. Por quê? Porque é brabo de identificar. Então, pseudo, né, estratificado. Por que é pseudo? Parece, mas não é estratificado. Beleza? Né? A gente fala muito das vias aéreas, a traqueia mais famosa ainda, tá? A gente fala bastante. E aí, repara que o núcleo das células ele está em posição diferente. Então, quando você olha para aquela lâmina, meu irmão, pô, você não consegue identificar, você só vê um monte de bolinha. É brabo demais. Né? E aí, você tem basicamente essa ideia aqui. E é muito bacana a gente caracterizar aqui, ó, principalmente para as aéreas, né, quando a gente fala de traqueia, né, que é a produção do muco. Né? Então aqui agora eu representei bonitinho. Ó. Repara que eu estou fazendo uns cílios, isso é importante também, né? Lembra que cílios originado, né, do citoesqueleto e tudo mais, ok? E aí a gente vai estar dos centríolos, né? Lembra cílios, né? Caracterizado centríolos, cílios e o flagelo dos espermatozoides, né? Originado do centríolo, beleza? E aí o que acontece? Esse cara aqui, lembra o seguinte, você olha, meu irmão, parece que tem várias camadas, mas a gente já definiu dizendo que não, tem uma camada só, núcleos em diferentes posições. Ele tem essa bolinha vermelha aqui, que são as células caliciformes, que produzem o muco. E ele tem cílios para movimentar, ó, e mandar para fora esse muco, ok? Então, quando você fala de vias aéreas, é importante, né, para filtrar aí as impurezas, reter as impurezas, ok, do ar aqui nesses cílios. Maravilha? E no próprio muco. E aí depois você vai jogando para fora. Então a gente classifica, olha só que beleza, né? O epitélio aí da traqueia de tecido epitelial, de revestimento pseudoestratificado, com células caliciformes e é ciliado. Beleza? Tranquilão? É sempre importante falar as adaptações. Mas galera, como eu falei, acabei dando aí um pitaco aí em praticamente todas as, né, classificações mais importantes que caem em prova de vestibular, ok? Fica ligadão aqui, né? Falei de capilar, camada única, vou preferenciar a troca, beleza? Espero que tenham curtido essa revisão, galera. Foi uma bela de uma revisão, isso vai servir aí para inúmeras provas que vocês, né, fizerem na vida. Show? Forte abraço e até a próxima.